sobre o mesmo posto de trabalho que outro. Compreende que podemos extender o sentido do trabalho concreto a essas preocupações do detalhe, mas acho que não é exatamente a preocupação de Marx. A preocupação de Marx é de dizer que entre um trabalho geral, um trabalho típico, genérico de camponês, de operador sobre uma cadeia ou de carpinteiro, que são diferentes, sem entrar numa atividade mesma, e a quantidade social de trabalho, é isso que dos tipos gerais. E o trabalho geral, o trabalho abstrato. Por isso, acho que não podemos identificar simplesmente trabalho concreto e trabalho real, que é uma categoria da economia. E claro que o trabalho prescrito é do lado das normas independentes. Mas já falamos que as normas independentes são muito mais amplas. E terceiro ponto, quando são complicadas as coisas, quando eu falo de uso de si por si, uso de si por os outros, tanto o conceito de si quanto o conceito de os outros, é claro, pode ter várias significações. Por exemplo, se o outro não é uma categoria, é uma categoria que sempre temos que precisar numa situação histórica. Claro que, numa discussão, os outros é mais ou menos na direção da hierarquia, os dirigentes da empresa, mas pode ser, pode variar. Não sei se você respeita isso. Tá bom? Só queria contar uma coisa para tentar não responder a sua pergunta, mas às vezes te dar um norte para a descrição, para ver se o que acontece com o seu caso é o que acontece no livro que eu li do Deju, Cristo do Deju, do Cavar. Ele coloca um exemplo muito semelhante a esse teu da radiologia. Ele estuda os pedreiros de obra, e que eles se negavam a utilizar os recursos de segurança, os mecanismos de segurança que eram dados pelos patrões. E ele é um sociólogo, ele foi estudar, ele virou pedreiro, ele trabalhou como pedreiro durante 6 meses na França, para estar estudando esse caso. E ele percebeu que os pedreiros, eles se negavam a utilizar os recursos de segurança como um mecanismo de defesa coletivo. Eu sou psicóloga, não sei se tem claro mecanismo de defesa para todo mundo, mas é como se eles tivessem tanto medo da morte e estava trabalhando em uma posição que a morte estava tão iminente que, para se preservar da morte, eles negassem a existência da morte. É como se eles, negando que eles fossem morrer, eles não morriam. Negar a concretude da morte. Se eu nego a concretude da morte, se eu me recuso a utilizar o capacete, o cinto, eu não vou morrer. Se la palavra sobre essa questão, uma questão que não foi feita a respeito. A diferença entre isto que eu juro é porque podemos dizer na ecologia é que essa ideia que sempre, bom, ele fala de estratégia de dança
trabalhamos mais sempre de resultados de debates de normas, que com toda essa história que não é exatamente a mesma coisa. Porque aqui podemos localizar os elementos positivos dos trabalhadores, que sempre é um debate de normas, tem normas nas várias circunstâncias. O resultado dessa arbitragem pode conduzir a situações como já indicou. Mas tem uma diferença interessante que discutimos um pouco. Deixa eu tentar responder. Quando ela coloca isso, eu não estou me lembrando, mas o Jesus, né, ficou naquela revista social. Quem faz estudos sobre portadores de pedras é o Danilo, que é um sociólogo, e que é um exemplo apropriado em algumas das publicações do Jesus. Não. Non so se il psicologo e prima era anche cosa da dire. Danilo é sociólogo. O Danilo, eu acho que é sociólogo. Não? Difficile, non so. Tem uma teoria, non so se è psicologia o se Outra vez? Essa é uma confusão que os alunos fazem frequentemente, né? Essa diferença entre estratégias defensivas, que é um conceito hoje muito desuso, e a solução de estratégias coletivas voltadas para a regulação das variáveis da situação de trabalho. Em economia, o sentido dessa noção de estratégias de regulação, que são individuais e que são coletivas, não necessariamente inclui esse aspecto mais psicológico. Né? Nós não exploramos esse tipo de questão. São vários conceituais bastante distintos. Pode ser até que exista uma certa ideologia defensiva desses trabalhadores, no sentido de se expor inconscientemente ao risco, mas o que nós procuramos é outra coisa. É mostrar como que a situação real se configura e leva o sujeito e o coletivo a desenvolver aquelas estratégias. Né? E que valores estão, afinal de contas, embasando esse coletivo, esse sujeito. Nesse caso, o que é fortemente reconhecido é a questão do compromisso individual e coletivo dessas pessoas com a sua demanda, que é um público na forma de uma fila, né, e que tem que, de alguma forma, tem que ser atendido. Né? Não, são xingados. Né? Na maior parte das vezes são xingados. Né? Porque por mais que você se organize, você não consegue a eficiência necessária, porque existem muitas insuficiências no sistema. Né? Porque a questão, no final das contas, é um jogo, nessa opção arbitragem, na terminologia que o Ivo está usando, são arbitragens de dois polos, que são os recursos que as pessoas têm, afinal de contas, disponíveis para poder agir, externos, né? E recursos internos. Então, é um jogo de compromisso entre o que está fora e o que está dentro. A gente não pode se contentar em explicar, eu sempre digo isso para os alunos, digo e repito, não se contente a explicar nada apenas por questões que estão dentro, nem por questões que estão fora. Né? Toda atividade humana, ela está mediando exatamente essa internalidade, essa externalidade.
Gente, o tempo está terminando. Tem gente que quer falar rapidamente. A gente quer falar no final do livro, mas é rápido. Você não demora não. Não deixa? Então, eu sou para o final do Final. Nunca percebeu a final. Não, vou deixar a terceira parte porque era melhor discutir. Não, acho que é melhor falar agora. O que seria a explorar melhor e que já foi um pouco feito agora é quais são as consequências operantes, metodológicas desse conceito da atividade. Claro que estou olhando do lado de fazer trabalho em comum, várias disciplinas e os trabalhadores